o setorista de 777, a Josmar Futebol, né, divulgou aí uma notícia em relação a um leilão que vai acontecer amanhã, onde os clubes da 777 estariam ali para receber algum tipo de lance. E claro que isso impactou imensamente a torcida do Vasco. Mas não criemos pânico, porque estaremos aqui na live com o vice jurídico do Vasco, Felipe Carregal, que vai explicar quais são os impactos dessa notícia e desse leilão na SAF do Vasco. Agradecendo muito a sua participação, né? Sei que você queria ver o jogo do Brasil, eu também, mas o Vasco é mais importante e a torcida do Vasco quer saber, Felipe Carregal. Primeiramente, boa noite para vocês, já vamos direto ao assunto. Vou pedir para o Rodrigo colocar na tela um print da notícia. Aí, tá aí, ó. A 777 está sendo forçada a leiloar todas as suas ações em todos os seus clubes de futebol, com a venda prevista para ser concluída essa semana. Amanhã, sexta-feira, 6 de junho, às 10 horas, horário do leste dos Estados Unidos, nos escritórios de Cadwalader, Wickham, e aí vai, né? Em Nova York ocorrerá um leilão público. Estão à venda todas as ações ainda detidas pela 777 Partners no Genoa, Sevilha, Standard Liège, Red Star, Vasco e Hertha Berlim. Então, Carregal, o que dá para dizer sobre essa notícia? Primeiramente, o Vasco teve acesso, ou foi notificado, ou sabe, tirando, é claro, pela publicação sobre esse leilão, e qual é o impacto dessa notícia na SAF do Vasco? Mais uma vez, obrigado, boa noite, é um prazer tê-lo aqui no canal Colina em Foco. Boa noite, Joel. O prazer é meu, tá? De fato, Joel, essa notícia hoje circulou. Nós não tínhamos ciência desse leilão, o Vasco não foi avisado, tá? Mas, por outro lado, assim, a gente está muito tranquilo em relação a isso, tá? Qualquer movimentação acionária, mesmo a alienação indireta do controle, caso ocorra lá fora, não tem não tem eficácia no Brasil, tá? Isso não se aplica aqui. Por duas razões aqui principais. Primeiro que já existia lá no acordo de acionistas uma vedação expressa para esse tipo de operação, que é a venda indireta do controle. Em vez de você vender as ações diretamente, você vende a empresa que controla essas ações para um terceiro. Isso já estava vedado lá no acordo de acionistas firmado com a 777. Então, se não valia lá, não vai valer agora. Mais ainda, a decisão que a gente obteve lá em maio de 24, ela suspende todos os direitos políticos e patrimoniais da 777 Carioca, tá? Então vamos supor, um terceiro adquire essa empresa lá fora, ele vai chegar aqui no Brasil, vai se apresentar ao juiz ou ao Vasco, vai dizer: "Olha, prazer, eu adquiri essas ações lá fora". A nossa resposta é: "Olha, beleza, eu não lhe conheço, não tem eficácia para mim, o senhor retorne, volte lá para os Estados Unidos, converse com a ICAP, porque aqui, essas ações, todos os direitos inerentes a essas ações estão suspensos". Então, assim, o Vasco não reconhece isso aqui no Brasil, tá? É absolutamente ineficaz, qualquer movimentação dessa acionária, caso ocorra amanhã lá nos Estados Unidos. Então, essa venda acontece por causa de dívidas da Nutmeg Acquisitions LLC, seria uma subsidiária da 777 Partners. É, Vocês tinham conhecimento dessa subsidiária e, no caso, lá nos Estados Unidos, é ela quem responderia pelo futebol? Como é que você entende isso de uma forma jurídica? Afinal de contas, hoje é a ICAP, é a Nutmeg, a 777 existe, porque, de fato, é uma grande confusão, né? Não sei se você conseguiria me explicar, talvez, né, que é uma grande bola de neve que foi se arrastando e vários nomes aparecem, né? Além da 777, a ICAP e agora a Nutmeg Acquisitions, que seria aí, no caso, a subsidiária e ela seria dona, ou melhor, teria as ações dos clubes de futebol. Isso vocês têm conhecimento quanto a isso? Vamos lá, a época da operação que foi feita aqui, a Nutmeg sim foi apresentada lá, quando se fechou esse contrato. Ela é uma empresa que detém as ações da 77 Carioca, que, por sua vez, detém participação na Vasco SAF. Então essa Nutmeg, ela está na cadeia de empresas ali que formam ali o grupo 777, tá? Agora, quem de fato hoje detém poder é uma discussão que ninguém sabe ao certo, tá? Existem várias pessoas aí se apresentando,
não se tem nada concreto. O Vasco está buscando essa informação até dentro do processo, tá? E eles vão ter que, em algum momento, vão ter que mostrar ali quem é que de fato tem esse controle e quem é que está levando essas ações lá para fora, para leilão, se esse leilão de fato for algo concreto e eficaz. É, porque causa estranheza, e até eu te fiz essa pergunta fora do ar. Esse leilão, ele é judicial ou seria um leilão extrajudicial? Baseando-se ali numa tentativa de angariar recursos. E, pelo que você está dizendo, pode até ser uma nova fraude da empresa, né? Fazer um leilão onde ela não tem, por exemplo, poder sobre ações? Olha, Joel, esse leilão ele reforça muito a nossa tese aqui, tá? Que como eu te disse, essa vedação já existia no acordo de acionistas e agora se chegou num leilão em tese e que esse controle seria de alguma forma alienado. Então, assim, isso só reforça toda a confusão que a 777 causou na Vasco SAF e até para o próprio Vasco, e reforça que não tem. Eu já falei isso uma vez assim, hoje é inviável a volta da 777 para o Vasco. O 777, a ICAP ou qualquer outro terceiro que adquira de alguma forma essas ações, é inviável que 777 ou qualquer outro personagem retorne para o quadro societário e exerça qualquer tipo de influência política ou patrimonial na Vasco SAF, tá? Isso para mim está absolutamente superado. A discussão a partir, na verdade, depois de confirmado o 3-0 no tribunal, a discussão é restrita a perdas e danos. Quanto eles acham que eles são, quantos eles vão ter que quantificar lá um valor que eles acham que é devido pelo Vasco, e o Vasco, do outro lado, vai dizer: olha, não, eu não te devo nada, na verdade, quem me deve é você, que me causou um prejuízo muito maior do que você, em tese, aportou. Então, assim, discussão de volta de 777, ACAP ou qualquer outro, isso para mim, hoje, é inviável do ponto de vista jurídico e até do próprio de vista operacional da empresa, porque se a gente não sabe quem detém poder para assinar uma procuração em nome deles, como é que essa pessoa vai chegar aqui e vai gerir uma empresa, se ele não tem legitimidade nem para assinar uma procuração? Então, uma situação complexa, mas que para mim está superada essa questão de volta de 777, que é inviável eles voltarem para Vasco SAF. As informações que a gente tem dos clubes do grupo, o Vasco foi não sei se me corrija se eu estiver errado, mas ele é o único que entrou na justiça e conseguiu a retomada das ações. Ou melhor, suspendeu os direitos da 777 dentro da sociedade. Digamos que esse leilão amanhã de fato aconteça. Primeiro, eu quero saber, vocês, como Vasco, vocês vão olhar, até porque tava os interessados podem mandar mensagem, até podem mandar até uma oferta pelo Zoom, né? Um lance, digamos assim. Vocês vão acompanhar, terão interesse em acompanhar isso? E segundo, se esse leilão de fato acontecer e tiver lances para os outros clubes, como é que você vê essa possibilidade? Com bons olhos, tendo em vista que o Vasco, numa arbitragem, solicitará até, por exemplo, uma indenização e tendo uma fonte de receita para eles, seria algo interessante? Como é que vocês avaliam isso? Joel, em relação à movimentação dos outros clubes, o Vasco foi o primeiro, lá em maio de 24, a entrar com uma ação e conseguir o afastamento deles, tá? Acho que foi pioneiro e hoje a gente tem certeza absoluta que foi a melhor decisão que foi tomada. Assim, até o leilão era uma das opções que a gente imaginou ali naquele cenário de caos que poderia acontecer no médio prazo. E está aí. A princípio vai ter um leilão da massa falida ali, da extinta 777. Então, assim, realmente o Vasco ia estar numa situação bastante complicada. Em relação aos outros clubes, Joel, sim, todos eles estão numa situação muito confusa, tá? Se falou numa venda de um, não lembro qual, mas essa venda nunca foi oficializada. Eh, Eu acho que foi o não se Standard tem Liège. notícia. Standard Mas Liège, se eu isso não me nunca engano. foi, isso foi Sim, anunciado, mas nunca foi concretizado, não tem nenhuma informação oficial em relação a isso. Nós fomos procurados há uns 2 meses atrás por um clube, que eu não vou revelar qual, mas fomos procurados pela diretoria desse clube, e eles absolutamente perdidos também em relação, olha, o que está acontecendo? Isso há 2 meses atrás, a gente já está nessa discussão aqui no Brasil há um ano. O que está acontecendo? Quem é? A gente não sabe quem está controlando, a situação aqui está muito ruim, então.
Mais uma vez, o Vasco hoje está absolutamente blindado em relação a esse leilão. Não vamos acompanhar esse leilão em nada interfere aqui na nossa vida, e é o que eu te disse, eventualmente, se de fato um terceiro desavisado, adquirir essa participação, isso não tem nenhuma eficácia aqui, não é ineficaz aqui perante o Vasco e a própria Vasco SAF, isso não vai ter nenhum efeito prático, nenhum impacto. E até para explicar, né, juridicamente também, né, isso que você está afirmando vai muito de encontro também com a vitória recente que o Vasco teve nos tribunais, né, onde o recurso da 777 não foi aceito. E se puder explicar também, né, para relembrar o torcedor que está acompanhando agora, o que, que representou aquela vitória e também os próximos passos, né? Tendo em vista aí a arbitragem junto à Fundação Getúlio Vargas, se existe algum prazo, alguma atualização sobre esse assunto. Congela, a vitória que o Vasco teve na semana passada por 3-0, ela é emblemática, porque passado aí um ano, reforça, a gestão temerária que a 777 fez dentro da Vasco SAF, tá. Então essa decisão, ela ressalta descumprimento contratual, ela ressalta, sonegação de informações, relevantes, tá? Assim, abuso de poder de controle. Então, assim, tá tudo lá, tá tudo no acórdão. Os embargadores analisaram isso, de forma bastante extensa. Eles mencionam, inclusive, uma perícia que já foi feita em primeira instância, que identifica, tudo isso que eu falei. Então, assim, essa decisão ela solidifica e ela traz previsibilidade e segurança para o Vasco hoje, tá? Por isso que eu falei para você que a volta da 777 ou de qualquer outra pessoa que esteja por trás deles hoje é impossível, tá. O que se vai discutir no final é perdas e danos, é isso. Eles não voltam mais para Vasco SAF. E tem alguma novidade em relação à arbitragem? É o último movimento, eles tentaram, né, impugnar o árbitro escolhido É. pelo Vasco. Já tem alguma data, alguma coisa em relação a isso? Não, já ainda não tem uma data, mas o que que aconteceu? A 777 ela tentou de todas as formas postergar o andamento da arbitragem, porque eles tinham uma expectativa de reverter a decisão de primeira instância, no julgamento que ocorreu na semana passada. Então, assim, eles criaram inúmeros subterfúgios ali para amarrar ali o início da arbitragem, na expectativa de uma reversão. Essa reversão não ocorreu, na verdade, a decisão foi bastante desfavorável para eles, e agora a arbitragem vai necessariamente ter que andar, tá. Então, assim, eles criaram algumas impugnações em relação a árbitros indicados por nós, mas isso vai ser superado no curto espaço de tempo. Eu acredito que essa arbitragem comece aí até o início do mês, no máximo. Acho que a gente já está com isso, caminhando. Perfeito. Carregal, mais uma vez agradecendo a sua participação, explicando, então, para o torcedor que está aqui acompanhando, esse leilão não tem nenhum impacto jurídico ou Nenhum, qualquer outro nenhum. no Vasco. Tem alguma coisa que você gostaria de ressaltar que eu não te perguntei? Até porque é um assunto jurídico, né? E é um assunto que, claro, eu não domino e muita gente não domina, então alguma pergunta pode ficar sem resposta, mas se você achar pertinente destacar alguma coisa em relação a tudo isso que está sendo envolvido, tanto de Vasco, 777, ACAP. Por exemplo, você diz que quem é que assina por eles? De fato, isso é uma coisa muito incomum, pelo menos é o que eu penso. Por exemplo, na arbitragem, se quem é o procurador da 777, então? Como é que está acontecendo essa arbitragem? Esse contato é com quem? É feito por quem? É por um escritório? Pelo Kenneth King lá, que é o dono da ICAP? Quem é que fala por eles Joel, atualmente? na arbitragem e também no judiciário, existe lá uma procuração de uma pessoa passando poderes para escritórios de advocacia, certo? Mas, tanto em primeira instância, no judiciário, como na arbitragem, eles vão ter que provar, os poderes dessa pessoa, que assinou a procuração. Eles vão ter que provar toda a cadeia ali, desde da origem, do Josh e do Pasco, como é que eles estão com poderes para nomear advogado no Brasil. Eles vão ter que fazer prova disso, inevitavelmente. Inevitavelmente, ainda mais considerando aí essa história de leilão, enfim. Essa discussão ela já está ocorrendo, na verdade.
Então, o escritório de advocacia que representa hoje a 777, ela está sendo representada, mas quem o contratou, por exemplo, o Vasco não sabe quem é, ou essa pessoa que contratou não se tem provas de que ela pode de fato contratar alguém para representar. É mais ou menos por aí? O Vasco, lá atrás, negociou com a 777. O Vasco só conhece a 777, Steve Pasco e Josh Vander. O Vasco não negociou com ninguém, diferente disso, tá. Como a procuração não é assinada por nenhum deles, a gente precisa entender quem é a pessoa que assina, porque para o Vasco, qualquer outra pessoa é absolutamente desconhecida. Certo? Isso até reforça a nossa discussão. Eles não poderiam ter feito essa troca de controle sem a nossa anuência, e foi feita, né. Hoje a gente sabe que a ICAP, de alguma forma, controlava já a 777, acho que desde antes da liminar, a ICAP já estava por trás dando as cartas. Então, para o Vasco, que fechou um contrato em 2022 com a 777, qualquer figura diferente de Pasco, Josh, a gente não reconhece. Então, vai ter que se provar quem são essas pessoas hoje que estão passando procuração. Perfeito, perfeito, Carregal. Mais uma vez agradecendo a sua participação aqui no canal Colina em Foco. Muito obrigado. E tem algo que você gostaria de reforçar em torno de toda essa história? Alguma coisa que eu não te perguntei? Suas considerações finais e agradecendo mais uma vez. Joel, assim, eu já disse assim, hoje a gente está muito tranquilo, mais uma vez, da decisão que nós tomamos e que o Pedrinho tomou em maio de 24. Acho que isso só reforça, que a gente conseguiu, de alguma forma, prever esse colapso, irreversível da 777 e conseguimos agir em maio de 24. Você vê, um ano depois chegou-se aí no tal do leilão, que a gente lá na coletiva, lá em São Januário, lá em maio de 24, um dos fundamentos que a gente deu, e que a gente avaliou e que a gente considerou para a tomada de decisão de ajuizar a ação, foi justamente a possibilidade do Vasco, em algum momento, ser enrolado num leilão nos Estados Unidos em relação a essa participação da 777. Então, reforço mais uma vez que, por mais que lá em maio de 24, e normal, era natural que se tivesse ali uma incerteza em relação ao que à movimentação que o Vasco fez. Hoje, essa movimentação ela está mais do que provado que a gente tinha que fazer e que foi feito numa hora ali crucial, porque veja, isso possibilitou que a gente pudesse, durante um ano, começar a reestruturação financeira do clube. A gente ganhou um ano trabalhando na reestruturação do clube. Você imagina eu esperar até o início do ano de 25, né, porque ia ter discussão deles ali, para tentar iniciar um processo de reestruturação que eles foram contra. A 777 tentou, inclusive, impedir a RJ do Vasco, para você ver que loucura. Eles causaram, contribuíram muito com o problema e tentaram impedir a solução. Então, essa liminar, além de afastar e blindar o Vasco hoje, ela possibilitou que a gente começasse rapidamente um trabalho de reestruturação, um trabalho longo, mas com certeza vai ser efetivo no futuro, tá? Então, mais uma vez, reforço que a decisão que o Pedrinho tomou em maio de 24, ela foi absolutamente acertada. Ô Carregal, um minutinho rapidamente, só uma pergunta que eu acho que faltou e muita gente está perguntando sobre isso. O Magno Gigante está perguntando, Joel, existe possibilidade do Vasco recuperar 100% das ações vendidas para 777? Isso é objeto de discussão na arbitragem, não é isso? Que para o Vasco poder recuperar 31%, né? Perfeito, Joel. Isso é objeto lá da discussão da arbitragem. Isso então pode acontecer. Isso e aí com essa recuperação o Vasco teria mais poder de barganha ou poder de negociação para negociar para um investidor? Ou você acredita que isso pode acontecer até mesmo rolando a arbitragem? Essa possibilidade de um investidor chegar até o Vasco? Veja, um acordo na arbitragem com a ECAP enfim, com quem de fato controla esses ativos que restaram, é possível hoje, amanhã, daqui a um mês, assim. Então, como eu disse, o Vasco está aberto a resolver isso da forma mais rápida. O Vasco está aberto a um acordo, tá? Da nossa parte, a gente não tem interesse nenhum em postergar essa arbitragem. Quem estava tentando postergar
era 777, mas agora eles ficaram realmente sem saída e o Vasco está super aberto aqui a um acordo para resolver esse imbróglio o mais rápido possível. E eles As sabem disso. Uhum. E aí e nessas contatos é com a ECAP que vocês conversam, esses acordos, ou melhor, essa tentativa de acordo é com a ECAP, ou não? Ou é com o advogado? São com representantes, com o escritório, tá, que não é o mesmo escritório que defende eles no processo, que A em Moelis, tese né? ali Moelis? representa também, já conversamos com eles, que em tese, representam ali os interesses da ECAP. Perfeito. Tá bom então, Mas Carregal. para se concretizar essa operação, Uhum. vai ser necessário da mesma forma que eles provem, o poderes para, assinar uma venda, receber, enfim, isso aí eles vão ter que fazer prova disso, naturalmente. Mas isso não é um problema nosso, é um problema, deles com um potencial comprador. É, e esse potencial comprador, a G5 Partners, que o Vasco assinou recentemente, né, que é uma financeira, é ela, no caso, que também ajudará o Vasco prospectando o mercado e trazendo potencial investidor. É para isso que essa empresa, no caso, fechou a parceria com o Vasco, né? Com certeza. E é uma empresa renomada, assim, eles são muito especialistas nisso. Então, eles estão com a gente, entraram no momento certo, estão participando sim dessa captação. Carregal, desculpa estar tomando mais seu tempo, que as perguntas me vêm e também aqui no chat. A gente citou agora a G5, mas só para uma última pergunta, de fato é a última, eu sei que você está com o tempo apertado. Uhum. O Vasco, quando fechou com a 777, através da antiga gestão, né, do presidente Jorge Salgado, tinha a KPMG por trás, que é uma grande empresa, uma empresa renomada, e inclusive ela cobra do Vasco valor ali de intermediação, digamos assim. O Vasco estuda processá-los de alguma maneira, tendo em vista que a due diligence não conseguiu prever isso que aconteceu 2 anos após o acordo fechado. Existe, além, é claro, da briga com a 777, mas também com quem, é, 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 digamos, esteve presente na negociação? Existe algo nessa linha? A própria Matix também, a própria KPMG, existe algo nessa linha? Joel, é assim, para começar, a G5 não é a KPMG, são Não, não. empresas absolutamente Tô diferentes, dizendo com que não, tô assim, dizendo só que nem se naquele momento, compara, né. não, sim, e sim, existe sim uma discussão já com a KPMG, ela nos cobra e a gente também contesta a cobrança e pedimos, inclusive, para que o Vasco seja indenizado e reembolsado o que já pagou. Essa discussão existe e está rolando, tá? Não, beleza. Era isso, era essa uma dúvida, porque muito se fala, né, da 777 do Vasco, mas e o entorno, né. Não, não, sim, o entorno, exatamente. E a KPMG, cá entre nós, foi parte ali importante, desse resultado catastrófico que foi a venda para 777. Então, a responsabilidade da KPMG é enorme. Ela avalizou informações financeiras que a gente descobriu que eram, assim, absolutamente, surreais. Existiam documentos na época que já provavam que a 777 não tinha capacidade para comprar o Vasco, mas esses documentos não foram, encontrados, não foram, enfim, não sei, por qualquer razão, mas cabia a eles sim, encontrar e sinalizar ao Vasco à época que: "Olha, esse negócio aí, se eu fosse vocês, eu tomava mais cuidado", mas isso não foi feito, muito ao contrário, eles deram o sinal verde. Perfeito. Tá certo então, Carregal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, né, explicando aqui, né, sobre a questão do leilão de amanhã, então isso não impacta ao Vasco. Carregal, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Portas sempre abertas para você poder falar com o torcedor e explicar uma situação que de fato causa muita angústia. A palavra eu acho que é mais essa, assim. Qualquer notícia em relação a isso causa de fato uma angústia muito grande no torcedor e por ser um assunto muito rebuscado, ninguém melhor do que você para poder falar com esse pessoal. Então, uma boa noite e obrigado. Obrigado, Joel, eu que agradeço a oportunidade, eu estou à disposição de vocês. Falou. Obrigado, Carregal. Um abraço para Abraço. você.